que acontece se eu esconder o veículo quando estiver com busca e apreensão? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao programa Negocie Certo, Negocie com Segurança. Nesse programa eu vou ensinar alguns passos importantes para você negociar sua dívida com o banco de maneira segura e eliminar o risco de seu veículo ser apreendido caso você esteja sofrendo um processo de busca e apreensão. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Nelson Toscani, eu sou advogado atuante na área do direito bancário e desde 2015 venho me especializando em negociações de dívidas relacionadas a contratos de financiamento de veículos e também nas defesas de processo de busca e apreensão. No episódio de hoje, eu vou falar sobre um assunto que muitos me perguntam e que, de certa forma, causa um certo temor nas pessoas que não estão conseguindo pagar a parcela do financiamento. A pergunta é: o que acontece quando eu escondo o veículo caso esteja sofrendo um processo de busca e apreensão? Quais são as consequências disso? Alguns até me perguntam se é crime ou se corre o risco de ser preso. É um assunto bastante polêmico e que tira o sono de muita gente que está com atraso no pagamento das parcelas do financiamento. O que muito provavelmente, inclusive, já deve estar sofrendo processo de busca e apreensão. Então, indo direto ao assunto desse vídeo, dever para o banco não é crime. Também não é ilegal guardar o veículo em outro endereço se você já desconfia que está com um processo contra você, que se o banco já entrou com a busca e apreensão. Ninguém vai preso por isso. Mas do que adianta você só saber disso sem entender o que está por trás das estratégias de negociação que se deve aplicar para resolver o problema do atraso das parcelas, sendo que o principal objetivo sempre será o de quitar o contrato sem perder o veículo para o banco. Afinal, acredito que sua intenção desde o início foi de pagar o financiamento, mesmo porque ninguém compra um veículo sabendo que não vai ter condições de pagar para o banco. Isso acontece por algum percalço, Então, a pessoa, num determinado momento, passa por uma instabilidade financeira e acaba atrasando os pagamentos. Afinal, quem nunca passou por um momento de instabilidade financeira? Meus pais mesmo, no início da pandemia, tiveram um problema também de busca e apreensão do veículo. Quando faltava 9 parcelas para pagar, o financiamento do veículo deles, eles sofreram um processo de busca e apreensão. Quando eu percebi que existia um processo contra eles, imediatamente eu guardei o carro deles no endereço de um amigo, Na verdade foi no sítio do meu sogro, e lá permaneceu até que eu conseguisse um acordo com o banco para quitar o contrato. Por isso, uma coisa eu posso afirmar: a maioria da população brasileira em algum momento vai passar por alguma crise financeira, seja porque perdeu o emprego, seja porque está necessitando fazer algum tipo de tratamento médico, está passando ali por uma instabilidade em que aperta o orçamento e sai fora do planejamento que havia sido feito para pagamento das parcelas. Ou qualquer outro motivo que impeça a pessoa, naquele momento, de estar pagando o financiamento. Mas esconder o banco sem uma estratégia para resolver o problema, de nada vai adiantar. E outra coisa, o medo e o desespero em resolver o problema também só vai te prejudicar. Você até acaba virando presa fácil de empresas que fazem propagandas no mercado e que se dizem especialistas nesse assunto, que vai reduzir os juros abusivos e um monte de outras baboseiras que eles oferecem e que te fazem acreditar no milagre. Então, para que você não caia no conto do vigário, é importante que você entenda de seus direitos e o que envolve a contratação de um financiamento de veículo. Isso com certeza irá te ajudar na negociação de sua dívida sem a necessidade de gastar com a contratação de um especialista. E principalmente vai evitar que você caia num golpe.
especialmente dessas empresas aí que ficam fazendo anúncios em TV, rádio, e que, de certa forma, eles primam somente pelo seu dinheiro sem realmente resolver o teu problema. Bom, mas a minha intenção não é falar sobre assuntos chatos ou complicados de você entender, mas é importante que você saiba o que está por trás do contrato que você assinou com o banco, né, para viabilizar a aquisição do seu veículo. A primeira coisa que você deve entender é que um contrato de financiamento de veículo nada mais é do que um contrato de empréstimo. E a garantia é o próprio veículo. Esse contrato ele é regulado pelo Decreto-Lei 911 de 1969. Né? E essa lei regulamenta, inclusive, o financiamento de veículo, autoriza a busca e apreensão, e, inclusive, te dá parâmetro para você negociar a sua dívida com o banco. Agora vamos imaginar uma situação hipotética de como funciona na prática a compra de um veículo financiado, até mesmo para você entender o caminho da busca e apreensão. Vamos supor que uma pessoa chega numa loja ou numa concessionária e pergunta para o vendedor sobre a possibilidade de comprar um determinado veículo, né? Um carro que possui parcelas que caibam no seu bolso. Supondo que o orçamento mensal da pessoa seja de R$800 por mês, né, o vendedor vai passar algumas opções de carro nessa faixa de preço. Normalmente as parcelas giram em torno de 36, 48 ou 60 meses, e aí você escolhe o carro, tal, vai para aprovação do banco, e assim que o banco aprovar o seu cadastro, ele vai passar diretamente o dinheiro para o lojista, né? Vai pagar à vista o dinheiro do veículo que você escolheu, e o banco ele vai te ceder a posse do bem para você usar esse carro da forma como você bem entender, mediante o pagamento das parcelas. Só que o carro ele fica garantido ao banco, né, durante o período do contrato. Sem complicar muito, né, sobre esse assunto, na prática é isso que eu acabei de falar. O veículo fica garantido ao banco até a quitação do contrato. Essa garantia ela chama-se alienação fiduciária. Se você verificar no documento do seu veículo, você vai ver que existe lá um registro, está registrado alienação ao banco ou à financeira que você fez a aquisição, ou somente alienação fiduciária. De alguma forma, esse registro consta no seu documento. E o principal motivo disso é para impedir que você transfira um carro para terceiro, e até mesmo é o que autoriza o banco, logicamente com o contrato de financiamento, fazer a apreensão no caso do atraso. Também serve para o caso de você ter contratado um seguro. Vamos supor que você contrate um seguro e por algum motivo você venha a sofrer um acidente e o carro tenha perca total. Nesse caso, a seguradora primeiro vai quitar o contrato do banco, né? Ela vai se deparar lá com o registro da alienação fiduciária no documento, né? Então ela vai verificar que você possui um financiamento bancário e obviamente que ela vai passar primeiramente o valor para quitar o contrato junto ao banco, para depois, se sobrar algum saldo, ela repassa a você. Tá? Então, só lembrando que esse seguro não é aquele que consta no contrato de financiamento, né? O seguro prestamista ou o seguro de proteção financeira. Esse é um tema também polêmico e que eu vou tratar em outro vídeo com vocês. Também não vou entrar nesse assunto porque, de certa forma, é polêmico e gera uma certa... diverge um pouco daquilo que eu estou passando para vocês nesse momento, ok? Então, vamos nos concentrar no tema de hoje, que é se esconder o veículo corre o risco de sofrer algumas consequências em razão desse fato, né, de deixar o veículo guardado enquanto estiver sofrendo um processo de busca e apreensão. Bom, apenas para concluir o direito que eu estava falando, né, os direitos que envolvem o contrato de financiamento, na prática o veículo é do banco, né, assim que ele financia o veículo, ele passa a ser o
credor, né, e o proprietário de fato do veículo, e você passa a ser o possuidor. Então você passa a ter assim, a liberdade para poder usufruir do veículo enquanto estiver pagando, né, mas só vai ser proprietário de fato de direito assim que você quitar o contrato. A partir daí você vai poder transferir, vender, enfim, fazer o que você bem entende com o veículo. Bom, mas aí no meio do caminho você acaba passando por alguns problemas financeiros e atrasa o pagamento das parcelas do financiamento. E a partir daí começam aquelas ligações insistentes, né, do banco fazendo aquela pressão para você colocar em dia o valor das prestações, ou até mesmo te faz aquelas propostas indecentes que só beneficiam eles mesmo, né? E o que acontece é que o banco, assim, enquanto estiver te ligando, negociando, ele está se cercando de possibilidades para localizar o seu veículo, porque certamente se ele perceber que você está com dificuldade de colocar em dia o valor da prestação, ou mesmo aceitar essas propostas que eles te fazem, eles já estão aí articulando o meio para fazer a apreensão do veículo. Então, ou seja, eles atuam simultaneamente, né, com a negociação em busca da localização de onde está ou de onde você circula com o veículo. Bom, mas agora que você já sabe que não é ilegal esconder o banco, o importante é que você saiba como esconder, né, e de que maneira que você deve lidar com esse assunto, né? Até para evitar de você ser vítima de uma busca e apreensão. Então vamos lá, o banco, ele, né, você está negociando com ele e ele está tentando, de alguma maneira, seja através de informações, né, pedindo informações para que você passe para atualizar cadastro, ou seja, eles buscam, de certa forma, coagir você a realmente passar informações para facilitar eles na localização do bem. Às vezes eles até às vezes não. Muitas vezes eles estão fazendo isso na prática, contratando motoboys, às vezes até detetives particulares, ou mesmo pessoas contratadas do banco que ficam te seguindo, que vão nas localidades onde você circula com o veículo, justamente para facilitar a apreensão no processo que eles estão movendo contra você. Até outro dia um cliente me ligou informando que 11 horas da noite lá tinha uma pessoa parada na porta da casa dele e ele achou estranho, né, aquilo, e essa pessoa ficou parada um tempo, estava de moto, provavelmente era um motoboy, né, e ele até achou que era um ladrão, né, mas logo depois a pessoa foi embora. Passado uns 10 dias, ele me ligou de novo, dizendo que a mesma pessoa estava lá parada no endereço de onde ele trabalha. Um caso me chamou a atenção. Falei, olha, certamente eles estão te perseguindo para fazer a apreensão do veículo, né? Ele já estava orientado em guardar o carro em outro endereço e batata. 10 dias depois, uma semana depois, o oficial de justiça compareceu no endereço do trabalho dele para fazer a apreensão, né, para tentar apreender porque o carro já estava em outro endereço. Bom, logo depois de certificado pelo oficial de justiça que o carro não se encontrava mais no local, ele conseguiu um bom acordo e liquidou com o contrato dele. Bom, se você está com dificuldade para negociar o valor atrasado das parcelas, não fica dando sopa com seu veículo parado na garagem. Também nem fique circulando muito com ele nas redondezas. Procure guardar num lugar que seja seguro, de preferência até longe da sua casa e das rotas que você costuma fazer no dia a dia. Por que é importante isso? Porque enquanto você estiver na posse, né, do veículo, enquanto você estiver rodando com ele, você pode ser vítima, né, da busca e apreensão. Você pode ser surpreendido, né, por um oficial de justiça que vai chegar de surpresa para fazer a apreensão, para cumprir o mandado lá de busca e apreensão. Agora, se você já teve o carro apreendido,
aí nesse caso eu sugiro até que você contrate um advogado da sua confiança, de preferência até um advogado que trabalha nesse segmento de mercado, para que você possa discutir os seus direitos lá e evitar até mais surpresas e até mais prejuízos. Sem entrar em muitos detalhes sobre, né, o caso da busca e apreensão, né, se você já esteve nessa situação com o carro apreendido, mesmo porque nem é o tema do vídeo de hoje, mas apenas para que você não passe em branco e que entenda melhor sobre o assunto e até mesmo para se precaver, para não entrar nessa furada, né, e contratar essas empresas que ficam fazendo essas propagandas, etc. Eu quero falar um pouco com você sobre, né, os direitos, né, que você teria, né, ou até os problemas que você teria nesse caso, né, de apreensão do veículo. Então, supondo que seu carro foi preso, a partir daí você teria 5 dias apenas para você purgar a mora, para você pagar todo o valor que o banco está pedindo lá pelo processo de busca e apreensão. Se nesse prazo você não pagar o veículo, né, se no prazo de 5 dias você não quitar o total do valor pedido pelo banco, e aí envolve também honorários e custos do processo, passado esse prazo, o banco ele torna-se proprietário e de fato e de direito. E obviamente que o banco não quer ficar com o seu veículo. O que ele vai fazer? Ele vai levar a leilão e o valor que ele vai apurar em leilão servirá para poder quitar o valor que ele está pedindo lá no processo. Supondo que o valor que ele apurou no leilão não quite o valor que ele está pedindo no processo. Nesse caso, você pode ser surpreendido por uma outra ação que o banco pode mover contra você, inclusive podendo protestar seu nome, incluir seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, né, Serasa, SPC, enfim. Eu estou falando sobre isso daí para que você saiba exatamente como funciona e até para se precaver de não ter o seu carro apreendido. Eu vou ler para vocês o que diz o artigo 3º, parágrafos 1º e 2º né, da Lei 600 de 69, né, 911 de 69, para que vocês entendam melhor, né, o que eu estou falando, para confirmar até aquilo que eu estou falando para vocês. Eu vou confirmar aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela do Decreto-Lei 911 para ler esse artigo. Então vamos lá. Diz aqui o artigo 3º, deixa eu achar o artigo 3º aqui, ó. Olha lá. O proprietário fiduciário ou credor poderá, né, no caso o banco, poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo parágrafo 2º, essa mora é aquela da notificação extrajudicial, tá? Ou o inadimplemento, ele pode requerer contra o devedor ou o terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será considerada liminar, podendo ser apreciada até mesmo em plantão judiciário. Certo? Aí o que diz lá o parágrafo 1º? Que é exatamente aquilo que eu passei para vocês agora. 5 dias após executada a liminar mencionada no caput é lá o artigo 3º, que eu acabei de ler, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, o banco torna-se, né, 5 dias após executar a liminar, caso você não pagou, que está aqui essa informação no parágrafo 2º, o banco ele se torna de fato de direito proprietário do bem. Agora, você tem 5 dias para pagar tudo aquilo que eles pedem. Diz aqui no parágrafo 2º, no prazo do parágrafo 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados por ele mesmo na inicial. Certo? Então, assim, fez a busca e apreensão, vai encurtar e muito a possibilidade de vocês liquidarem o contrato. Na verdade, o banco passa a ser
estar com a faca e o queijo na mão na negociação, né? Então, por isso a importância de você guardar o carro, deixa eu retornar aqui, de você guardar o carro no endereço seguro enquanto você está negociando. Bom, vamos lá. Então, se você precisa de um tempo para negociar com o banco, esconder o veículo é a principal, isso na verdade é uma das etapas, né, para uma boa e correta negociação com o banco. E por que, né, guardar num lugar seguro e afastado do local de onde você circula com o veículo, né? Porque é importante deixar longe. O primeiro motivo, eu costumo dizer que é aquela máxima, né? Mais vale um carro guardado durante um tempo do que um carro apreendido pelo banco. E se você vacilar, você irá se tornar vítima, né, desse prejuízo e será muito maior o problema para você resolver. Aí o segundo motivo é que se você dificultar para o banco, uma hora ele vai ceder, né? Então, se você mostrar para ele uma certa resistência para ele fazer a apreensão do veículo, isso irá encurtar o caminho da sua negociação, né? Então, inclusive, viabilizará, né, um bom acordo para você e você também não vai ter o risco de ter o carro apreendido. Veja dois exemplos de sucesso, né? Eu vou passar aqui dois exemplos que na prática, para vocês verem como funciona a questão do mandado cumprido negativo pelo oficial de justiça, né? Quando ele vai até o endereço da pessoa e não encontra o bem, né? Então, como que ele certifica essa informação? Deixa eu passar aqui para vocês de novo aqui o compartilhamento da tela. Deixa eu ir lá olha lá. Aqui no caso, né, no dia 6 de agosto de 2020, o oficial de justiça, em cumprimento ao mandado em esse número aqui, não feito contato e nem fornecido os meios necessários, né, ou seja, o banco até nem compareceu nessa diligência, mas mesmo assim ele se dirigiu lá no endereço da pessoa, né, e deixou de proceder à apreensão e de citar a pessoa, né, a dona Marlene aqui, pois não havia carros na garagem. Informado pelo porteiro Moreno, né, tá, o porteiro lá de olhos pretos, cabelos pretos, aproximadamente 1,70 m, que a requerida, né, que a dona Marlene reside ali. Ele certificou e devolveu lá o mandado para o processo. Veja o que aconteceu alguns dias depois, né, na verdade um mês depois. A dona Marlene, né, ela devia lá R$ 23.712 e quitou a sua dívida. Né, ela pagou de uma vez só a importância de R$ 5.750 e ela quitou a totalidade do contrato, né, do total do valor devido. Essa aqui é minha mãe, tá, gente? Aquela que eu falei para vocês aí no começo do vídeo, e foi por esse valor que eu consegui negociar com o banco. Mas vamos lá para um outro caso aqui, quer ver? Olha lá, o caso do seu Renildo. O seu Renildo, o oficial de justiça, compareceu lá no endereço dele, né, na Rua dos Tucunarés aqui, onde não obteve êxito em encontrar o bem descrito na peça exordial, lá no processo, que era objeto da apreensão. Tampouco o requerido, a qual se fez parte do quadro de colaboradores ali, conforme o senhor Claudemir, responsável pelo setor de segurança. Então, ou seja, o senhor Renildo também não estava no endereço. Aí ele devolveu, o oficial de justiça devolveu o mandado para as providências pertinentes, ou seja, o juiz, a partir daí, determina que o banco se manifeste para tentativa de localização em outro endereço, etc. Bom, olha lá o senhor Renildo. O senhor Renildo também, ele quitou, né, depois da diligência do oficial de justiça, olha lá, ele quitou o valor do contrato dele total, tá, o valor total, por R$ 9.227, e o senhor Renildo, ele devia na época, tá aqui, olha lá, o senhor Renildo, R$ 32.006. Então, gente, é assim que o oficial de justiça age, da
da ordem do juiz, né, quando é expedido o mandado de busca e apreensão. Agora vocês devem estar pensando, tudo bem, e se o oficial de justiça bater na minha porta, o que eu devo falar para ele? Bom, essa é também uma pergunta que muitos me fazem. O que eu costumo orientar meus clientes, né, as pessoas que eu passo tipo de orientação, é que você fale para ele que, numa boa, né, converse sempre com o oficial de justiça de uma forma tranquila, até porque ele está ali cumprindo uma ordem do juiz e não tem por que maltratá-lo, né? Informe a ele que o veículo está em viagem com algum parente, algum conhecido seu e que não tem data para retornar, ou mesmo fale que o veículo está parado em alguma oficina, né, para conserto, e que você não vai passar a informação do endereço, mesmo porque ninguém é obrigado a fornecer, né, o paradeiro do veículo. E o oficial de justiça ele sabe disso, ele apenas vai certificar que o veículo não vai estar lá e vai devolver o mandado cumprido negativo. Eu, assim, para confirmar essa informação, eu também vou ler, né, alguns julgados, né, de alguns tribunais de diferentes estados, para você entender qual é o posicionamento da justiça referente a esse tema. Então vamos lá compartilhar a tela novamente aqui. Deixa eu passar o caso do seu Renildo. Olha lá. Vamos ver o que diz aqui o Tribunal de Justiça do Paraná, né, no caso aqui de um recurso entrado pelo banco. Olha lá, agravo de instrumento, ação de busca e apreensão, financiamento com garantia de alienação fiduciária. Liminar foi concedido, olha lá, o banco estava tentando lá fazer a apreensão do veículo. Bens não encontrados para serem apreendidos. Aí o pretendida intimação dos réus para indicação do paradeiro dos bens, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição de multa. Olha lá que o tribunal disse, impossibilidade, falta de amparo legal para essa hipótese, né, para essa medida. Hipótese tratada na lei especial, ou seja, isso daí está dizendo aqui no artigo 4º do Decreto-Lei 911 de 69. O banco, ele não, na verdade, ele tem a prerrogativa de transformação de busca e apreensão em execução. É o que diz lá o artigo 4º, tá, do Decreto-Lei. Então, o devedor ele não é obrigado a informar o paradeiro do veículo. O banco toma as providências que ele entende cabível. Vamos ver o que o tribunal fala, aqui o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Olha lá, vamos ver o posicionamento desse tribunal. Agravo de instrumento, busca e apreensão, informação sobre o paradeiro do veículo, impossibilidade, ausência de previsão legal. Olha lá, dispõe o Decreto-Lei 911 de 69, que caso não seja encontrado o bem alienado, né, fiduciariamente, facultar-se-á ao credor requerer a conversão, vamos mudar aqui, olha lá, do pedido de busca e apreensão em ação de execução, o que eu acabei de falar aí no julgamento anterior, né? Então, ou seja, o banco tem essa prerrogativa e por isso você não é obrigado a informar onde está guardado o veículo. Vamos para mais um aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Deixa eu ver aqui, a informação está aqui, olha lá. Agravo de instrumento, alienação fiduciária, ação de busca e apreensão, requerimento para que o devedor indique a localização do veículo, ausência de previsão legal, inadmissibilidade, providência cabível ao credor fiduciário, ou seja, o banco que tome as providências que ele entender necessária para a tentativa de localização do bem. Então está claro para vocês, deixa eu retornar aqui a tela, de que não é ilegal guardar o carro em outro endereço enquanto vocês estiverem negociando, né? Bom, agora para que vocês já sabem, né, que esconder o veículo não é crime e que não vai ser preso por isso e também vai sofrer maiores consequências, né? Já não basta já o processo de busca e apreensão e o valor que o banco está te cobrando. Eu vou falar o que você não deve fazer em hipótese alguma. E essas informações também são super importantes. Primeiro, você não deve emprestar o carro
para ninguém enquanto estiver devendo para o banco. Né? Eu expliquei um pouco antes que enquanto você está negociando, provavelmente o banco já está articulando para entrar com busca e apreensão. Tá? Então, né, se você empresta o carro para uma outra pessoa, você pode ficar numa situação pior ainda do que você já está. Né? E isso daí pode te causar outros problemas. Né? Vamos supor que a pessoa que você emprestou o carro venha a sofrer um acidente. Né? Assim, isso daí vai te complicar. E outra, né? E se o banco já está com processo de busca e apreensão contra você, provavelmente ele já deve ter pedido os bloqueios Renajudes. Né? E, na verdade, são 3 os tipos de bloqueios Renajude. Um serve, né? Um bloqueio Renajude é o de licenciamento, que nesse caso impede de você fazer o licenciamento futuro do veículo. Né? Uma outra modalidade de bloqueio é o bloqueio de transferência, e para mim esse tipo de bloqueio até nem tem muito sentido, porque se já existe lá o registro de alienação fiduciária no documento do veículo que impede, né, a transferência do bem, ou não é que impede a transferência, na verdade esse registro ele vai condicionar você, caso você queira vender o carro, a aceitação do banco. Então o banco teria que te passar te dar a anuência, né, e concordar com a transferência para que ele transfira aquele contrato que você assinou para essa terceira pessoa. Então, esse bloqueio de transferência do veículo é para justamente evitar que você possa vender. E a terceira modalidade, que é a mais complicada, é o bloqueio de circulação. Então, quando o juiz defere esse bloqueio, né, ele fica lá registrado no Detran, né, que existe o bloqueio de circulação, você circulando com esse veículo, se por um acaso você é parado numa blitz policial e a polícia ali naquele momento checar que existe esse bloqueio, blau blau, você perdeu o veículo. Ali vai ser feita a apreensão, né, vai ser transferido para um pátio onde a polícia vai informar o juiz no processo, e aí o juiz vai ordenar ao oficial de justiça que compareça naquele endereço para fazer a apreensão do seu veículo. Então, para essas informações, você deve ter chegado a uma conclusão, né, que circular com o veículo enquanto estiver negociando, ou se você já souber da existência de um processo de busca e apreensão, não é uma boa saída e também não é a maneira correta para você negociar sua dívida com o banco, ok? Então, se a sua intenção é liquidar, né, a sua dívida com o banco, né, fazer uma negociação correta, uma das etapas da negociação é guardar o veículo num lugar seguro, de preferência longe da sua casa, né, e longe também dos principais endereços que você circula com o veículo, para evitar aí uma surpresa, né, e também diminuir as chances do banco localizar e fazer a apreensão do veículo, né, e até para facilitar a sua negociação e conseguir um bom acordo para liquidar em definitivo com a dívida. Então não caiam também no conto de que o banco só vai entrar com a busca e apreensão após a terceira parcela devida, né, após o atraso da terceira parcela. Isso na prática não funciona, tá? O banco ele pode entrar com a busca e apreensão já a partir do atraso da primeira parcela. Então, muitos falam isso, olha, não se preocupa porque o banco ele leva um tempo para entrar com a busca e apreensão. Não caia nesse conto não, hoje os bancos eles estão muito mais ágeis, né? Inclusive estão até distribuindo o processo de busca e apreensão em segredo de justiça, o que dificulta também para aqueles que estão devendo em saber da existência do processo, e aí na boa fé, lá naquela boa intenção, né, fazendo aquelas propostas e tentando trocar ali alguma situação que te favoreça para negociar do veículo, quando você menos espera, está lá o oficial de justiça na porta da tua casa. Então não vacile acreditando que só a partir da terceira parcela que vai vir a busca e apreensão. Se você está devendo já 2 parcelas, providencie o quanto antes guardar o veículo para dificultar realmente para o banco, você vai ficar muito mais tranquilo para negociar sua dívida
alcançar um bom acordo e evitar de perder o veículo para busca e apreensão. Outra coisa, se você ficar sabendo que existe um processo de busca e apreensão, né, se você já sabe dessa informação, também não adianta assim contratar um especialista, um advogado para fazer a defesa no processo. E por que não adianta isso daí? Porque o decreto-lei, né, o parágrafo 3º lá do artigo 3º do decreto-lei, ele diz, né, ele determina que a defesa no processo de busca e apreensão só pode ser apresentada até 15 dias depois de executada a liminar. Ou seja, se você não teve ainda o carro apreendido, qualquer defesa que você apresentar no processo de busca e apreensão vai ficar lá parado. O juiz não vai receber essa defesa enquanto o carro não for apreendido. De certa forma, eu acho isso ridículo, uma aberração jurídica, para mim fere o direito constitucional e também o direito do consumidor, mas enfim, esse também é um tema para um outro vídeo, né, para explicar. Mas apenas para confirmar essa informação, eu vou ler para você o que diz lá o parágrafo 3º do artigo 3º, para você entender melhor e tomar uma decisão correta. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui novamente. Deixa eu voltar lá para a tela lá da legislação, né, que eu deixei já aqui separado. Olha lá o que diz o parágrafo 3º. O devedor fiduciante apresentará respostas aqui você entende como defesa, no prazo de 15 dias da execução da liminar. Ou seja, eu não trouxe jurisprudência aqui para vocês, mas podem ter certeza de que o juiz dificilmente vai apreciar a defesa, a não ser que exista lá uma ilegalidade, né, uma questão que não foi atentada pelo banco quando ele distribuiu a ação, né, se é uma matéria assim que o juiz deveria analisar de bate-pronto e de repente, né, o advogado conseguir comprovar, tudo bem, ele vai receber a defesa, mas na maioria das vezes a defesa fica parada lá e o juiz só vai apreciar quando dá apreensão do veículo. Deixa eu voltar aqui para a cena aqui. Bom, gente, para finalizar, né, esse vídeo, eu quero, né, até para vocês terem certeza aí do que eu estou falando e também para evitar que vocês caem em golpe dessas empresas que fazem propagandas enganosas, né, e que te fazem acreditar aí que resolvem milagres. Assim, a principal intenção desse vídeo é mostrar que você mesmo pode negociar com o banco e assim, desde que vocês cumpram alguns requisitos, né, como técnicas de negociação, e guardar o veículo, né, quando vocês estão devendo, é uma das etapas da negociação. Então, assim, existem, obviamente, que algumas outras tantas etapas que devem ser praticadas para que você alcance, né, um bom desconto. Né, eu tenho clientes que alcançaram 80%, 85%, às vezes até mais de desconto para quitar o contrato de financiamento sem perder o veículo para o banco. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que também tenha entendido que guardar o veículo em algum lugar seguro é um grande passo para uma boa e segura negociação com a dívida do banco. Até breve!